Olá, estamos de volta, para explicar a segunda parte aqui sobre como utilizar diferenças finitas para calcular, por exemplo, uma equação diferencial. No último vídeo, a gente chegou a essa expressão. Essa expressão, me diz que eu posso calcular a poropressão, na célula 4. Se eu conhecer a poropressão na célula 1, que é exatamente um passo de tempo anterior. Se eu conhecer esse coeficiente M diz respeito a, basicamente, o coeficiente de adensamento, o coeficiente, a discretização temporal e a discretização temporal, a discretização temporal e a discretização espacial. O M vai multiplicar o P2 e o P3. O P2 e o P3 são células que estão imediatamente acima e imediatamente abaixo. E, no caso específico aqui, eu divido tudo por 1 mais 2M, onde, nesse caso aqui, o M é o mesmo que a gente já tinha discutido anterior. Nesse exemplo, eu fiz uma coisa que foi de propósito, então, eu mudei o passo de tempo. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui é a condição inicial, então, sempre que você tiver um problema com a equação de adensamento, você vai ter que indicar a condição inicial. Então, isso aqui está explícito lá nos slides, eu posso tirar dúvidas sobre isso, individual, mas basicamente é o seguinte: na parte superior, aqui, nessa parte aqui, vai ser a poropressão na superfície do meu problema. Então, a poropressão na superfície do meu problema, para este exemplo, é sempre 0. Mas você pode mudar isso aqui e colocar qualquer valor. Então, neste caso aqui, a poropressão, no meu exemplo, é sempre 0. Na verdade, vocês vão já entender por que tem uma cópia disso aqui. E acho que alguns já devem até ter entendido. Aqui é o M, eu vou calcular o M, e aqui realmente eu vou calcular o excesso de poropressão. E ao longo desta coluna aqui, eu coloquei a poropressão inicial. Então, ao fazer um carregamento de 100 kPa, toda a poropressão, o excesso de poropressão vai para a água. Então, em todos os pontos da minha coluna de solo, eu tenho 100 kPa de poropressão. A exceção é exatamente na superfície, onde eu não tenho uma poropressão de 100 kPa, eu tenho um excesso de poropressão de 0, porque representa a superfície. Ok. O que eu fiz, então? Aqui é o tempo inicial, 100 kPa, e aí eu vou querer avaliar essa poropressão depois de 1 hora. Então, depois de 1 hora, eu vou querer avaliar o excesso de poropressão. No caso aqui, eu coloquei 1 hora, depois eu coloquei um dia, uma semana, um mês, 2 meses. Vocês vão ver que a distribuição desses tempos aqui depende bastante das minhas propriedades. Antes de eu falar como calcula o M e de como isso influencia não só a distribuição das poropressões, mas principalmente a resposta, que é uma das coisas que eu vou exigir lá no nosso trabalho, eu vou mostrar para vocês aqui algumas propriedades. Para quem não lembra disso aqui, é bom dar uma olhada lá no livro de Mecânica dos Solos ou no livro de Geotecnia, mas basicamente é o seguinte: para eu calcular o CV ele colocar a fórmula dele aqui, tá certo? O CV ele é basicamente, tá certo? A permeabilidade dividido pelo MV. Então, o CV é a permeabilidade dividido pelo MV. O MV é o módulo oedométrico, o módulo de compressibilidade oedométrica, e aqui eu estou usando gama de 10. Você pode usar 9,81, o valor que você quiser. Então, o CV é igual a permeabilidade dividido pelo módulo de compressibilidade volumétrica dividido pelo gama da água. A permeabilidade, eu coloquei que é uma permeabilidade de argila. Na verdade, algumas argilas têm permeabilidade até mais baixa do que isso. E aí eu entrei aqui com alguns valores de módulo e Poisson, tirado da literatura. Você pode alterar isso de acordo com a sua vontade. O problema de adensamento sempre requer também a altura da coluna. Tá? Vocês vão ver que nos livros isso aqui está normalizado, então isso aqui vai ficar de 0 a 1. No meu caso aqui, como eu quero realmente resolver a equação, eu coloquei uma coluna de 10 metros, mas isso aqui é irrelevante, você pode colocar o valor que você quiser aqui.
tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o M. Então, quem vai ser o M? O M vai ser, né? Vamos dar uma olhada aqui. O M vai ser o CV, né? Então, eu vou fixar aqui o CV para que ele não, né, não mude quando eu arrastar as células. Então, é o CV vezes, né, o meu ΔT. Quem vai ser o meu ΔT? Tá? O meu ΔT vai ser este valor menos este valor, ou seja, é o tempo que eu estou agora menos o tempo anterior. Para que ele não sofra alterações quando eu estiver arrastando, eu vou colocar aqui o símbolo, né, do dinheiro, né, o cifrão, só para fixar, né, a linha. Tá bom? Acho que quem não souber usar o Excel pode consultar isso depois, ou eu posso explicar pessoalmente. E aqui, ó, se vocês olharem, eu já calculei aqui o meu DY, né? Então, o meu DY aqui é igual, né, 1 para todas as colunas. Uma das coisas que eu vou pedir depois lá para os alunos é que eles façam isso diferenciado. Então, no meu caso aqui, estou calculando aqui, né, sempre o DY igual a 1. Aí, novamente, para que quando eu arraste, ele não fique mudando a coluna, né, para que ele mude só a linha, eu vou colocar aqui fixo igual a cifrão. Tá bom? Isso é elevado ao quadrado. Então, vou colocar aqui elevado a 2. Ok, pronto. Calculei aqui o meu valor de M. Né? Se eu não tiver feito nenhuma conta errada, ele deve ser esse valor. Aí, observa que se eu tivesse colocado, né, como eu coloquei aqui o Y igual para todas as células, então ele deve se repetir aqui o mesmo valor. Se não acontecer isso é porque eu fiz alguma conta errada. Então, eu tenho aqui o meu M, né, igual a este valor para todas as células. Daqui para cá, eu mudei o ΔT. Né? Então, da coluna E para a coluna F, eu mudei o ΔT. Então, se eu mudei o ΔT, então o ΔT vai mudar, o Y vai ficar constante, o CV vai ficar constante, certo? Então, ele deve mudar o valor do M. Vamos dar uma olhada aqui se ele calculou da maneira adequada. Então, ele está pegando aqui, né, a diferença entre o tempo que eu estou agora, que é um dia, e o último tempo avaliado, que foi 1 hora. Então, na verdade, eu vou pegar aqui 23 horas. Eu estou pegando aqui o meu DY, que já está correto, né? Então, não precisa se preocupar, o DY já está correto. E eu estou pegando o CV certinho, né? Então, novamente, para essa coluna, né, todos os M serão iguais. E eu vou fazer a mesma coisa para todos os valores. E aí vocês vão ver o que está acontecendo com o M, né? Então, olha que interessante, né? Deixa eu só corrigir aqui a fórmula, como eu estou usando a célula, desculpa, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, aqui eu tenho um M baixo, né, de 0,2, aqui eu tenho um M de 5, mais ou menos, aqui eu tenho um M de 30, aqui eu tenho um M de 100, aqui de 150, né? O que é que vai acontecer, ó? Preste atenção. Para esse M aqui, comparado com a poropressão que eu estou aplicando, esse M aqui é baixo. Para esse aqui já não é tão baixo, né? E aí vocês se lembram que na aula eu expliquei exatamente isso. O que é que acontece se o M começar a ficar muito alto, né? Então aqui eu estou usando 2 meses. O que será que acontece, por exemplo, se eu colocar aqui um M correspondente a um ano, né? Um ano seria 86.400 vezes 365, né? O que é que acontece se o M ficar tão alto assim, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O M vai começar a ficar muito mais alto, tá certo, do que o valor do P, né? E aí vocês lembram que isso implica que eu não vou estar mais considerando o valor, né, entre aspas, da poropressão no tempo anterior. Isso é ruim, tá bom? Então o aluno tem que ficar atento a isso. Indo agora para o cálculo propriamente dito, né, porque aqui eu estava simplesmente calculando o valor do meu coeficiente, então não estou interessado propriamente neste cálculo, isso aqui foi só para facilitar o desenho da planilha. Vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz para calcular a evolução dessa equação, né, a evolução dessa poropressão, uma vez que a gente já resolveu. Isso aqui é a solução realmente da equação. Então, a primeira coisa que o aluno tem que atentar
é que eu vou calcular, então, ó, olha só que interessante, né? Se você colocar aqui as suas células, né? Imagina que aqui você vai ter o 4, né? Aí só de forma ilustrativa, aqui é o 3, aqui é a célula 3 e aqui é a célula 2, né? A célula 1 aqui está com o valor, a célula 1 aqui está com o valor do 100, né? Então eu não vou mexer nela para facilitar a nossa vida. Então, olha que interessante, né? Se a gente fizer isso, eu vou calcular, né? Quando eu estiver calculando aqui a célula, vamos imaginar aqui que eu estou nessa situação novamente, né? 2, 4, 3. Quando eu estiver calculando a célula 4, para calcular a célula 4, eu vou usar a célula 3. Quando eu estiver na célula 3, né, eu vou usar a célula 4. Isso aqui se chama de recursividade, né? Então, o valor de um lado, né, para eu calcular o valor de uma célula, eu preciso do valor da outra. Se você não tomar uma providência, o Excel vai reclamar com você. Então, você precisa vir aqui, né, em opções, opções, fórmulas, e aí você precisa habilitar cálculo interativo. Então, ó, o meu já estava habilitado, né, porque eu faço antes, habilitar cálculo interativo. O cálculo interativo, ele vai fazer mais ou menos 100 cálculos, que geralmente é suficiente, e o número, né, a alteração, até que a diferença entre um cálculo e outro seja de mais ou menos 0,1%, né, 0,01 na diferença, tá bom? Isso é suficiente, não precisa mais do que isso. Se você achar que isso aí não é suficiente, você pode alterar essas informações. Então, olha só o que a gente vai fazer. Então, eu vou basicamente usar essa fórmula. Então, quem é o meu P1? O meu P1 é essa célula aqui, ó, né? Então, eu vou pegar, abrir parênteses para facilitar o cálculo. Então, P1, nesse caso aqui, é a célula M16, certo? Mais a fórmula aqui, no caso, é o M, né? O M aqui eu posso usar o M que eu calculei aqui anteriormente, vezes. Aí quem é o P2? O P2 é a célula de cima, que vai ser aqui a N15, mais a célula de baixo, que é o N17. Pronto. Então, já terminei aqui a primeira parte da minha equação. Agora falta o denominador. O denominador é igual a quem? A 1 mais 2 vezes o M que está calculado aqui. Tá certo? Pronto. Se eu fizer dessa forma, eu já, né, calculei aqui o meu valor, né? O que eu vou fazer? Para calcular a, né, fórmula, né, de baixo, né, eu só arrasto, ele mesmo vai se encarregar de calcular o valor aqui de baixo, e eu vou fazer propositalmente errado, né? Vou colocar aqui de vermelho por enquanto essa célula, tá bom? Para chamar a atenção de vocês. Essa célula aqui está errada, eu vou já explicar por quê. Então, olha só que interessante, né? Quando eu estou calculando aqui uma célula, ela pega a de cima, a de baixo e a anterior, né? Isso vale para todas as células. Qual é o problema dessa marcada aqui em vermelho, né? O problema dessa marcada em vermelho é que ela está pegando a de cima, ok. A de baixo não existe, né? Está fora da minha coluna. A anterior, ok. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir isso aqui. Como é que a gente corrige? Tá? Se vocês lembrarem lá da aula do Laplace, né? Então, eu não vou pegar o 26, na verdade, o N26 aqui não existe, né? E o que eu faço é que eu dobro o peso da de cima. Então, vai ficar 2 vezes a de cima. É exatamente o mesmo procedimento que a gente fez para o caso da célula do problema de Laplace, tá bom? Então, aqui a gente já tem a solução para o nosso problema, tá bom? O que eu faço agora? Eu só arrasto para os diferentes tempos, né? Então, calculei aqui para uma semana, né? O que é óbvio, né? Então, aqui, ó, depois de 1 hora, somente a parte superior dissipou alguma poropressão, lá embaixo a poropressão ficou totalmente inalterada, né? Não deu tempo da água sair. Após um dia, já dissipou todo mundo, né? Após uma semana, né, já tivemos uma dissipação maior. Após um mês, o que a gente espera após um mês? Né? Que tenha dissipado quase tudo, né? E após 2 meses, realmente, já tudo foi dissipado, não tem mais nada, né? Se você olhar aqui, ó, considerando que a gente aplicou 100 kPa de poropressão, lá embaixo, nas últimas células, eu tenho apenas 8 kPa, ou seja, 92 kPa já foram dissipados, significa que já tive uma boa parte da dissipação. Então, a gente conseguiu fazer o cálculo, né? Eu vou interromper o vídeo agora, vou fazer os gráficos, tá certo?
e aí a gente volta só para criticar essa resposta e comparar ela com a solução analítica.